Agora, pontualmente, são 7 horas. Seja muito bem-vindo à edição regional do Jornal da Manhã, aqui pela Jovem Pan de União da Vitória. Manhã um pouco mais gelada aqui pela nossa região. Segundo as informações do CIMEPAR, a temperatura prevista de mínima seria de 9 graus. Porém, mesmo com a temperatura mais baixa, se compararmos com o dia de ontem, temos aqui 14 graus de temperatura nesse momento. A previsão do tempo também traz a indicação de tempo bom até pelo menos o final de semana. As temperaturas subirão gradativamente. Hoje, por exemplo, a máxima não deverá passar dos 23 graus. Amanhã, essa máxima já poderá chegar a 26 e até o final de semana, lá no domingo, chegar a 30 graus de máxima aqui na região sul do Paraná, também já englobando o Planalto Norte Catarinense. O nível do Rio Iguaçu nesta manhã ele continua baixando. Neste exato momento temos 3 metros e 70 centímetros. 7 horas mais 1 minuto, estamos no mês de novembro, mês que se trabalha a saúde do homem, o Novembro Azul. Temos também em alguns estados, alguns municípios que trabalham-se o Agosto Azul. São 2 meses praticamente no ano para chamar a atenção do homem quanto à prevenção do câncer de próstata, principalmente. Claro que há muitos outros tipos de cânceres que acabam acometendo tanto homens quanto mulheres, mas no homem é o que mais chama a atenção devido aos altos índices de mortalidade nos últimos anos. Para isso, temos prevenção através dos exames. E para falarmos um pouco mais sobre o câncer de próstata, a própria próstata, recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan, nesta manhã de terça-feira, o médico urologista aqui de nossa região, Dr. Fábio Pius. Dr. Fábio, muito bom dia, primeiramente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar aí sobre este câncer que tanto mata homens e que temos, sim, a prevenção, né, que é através dos exames. Bom dia, doutor. Bom dia, Tiago. Agradeço. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre bom poder falar em coisas importantes como prevenção, atitudes simples que salvam vidas. Doutor, primeiramente, falar sobre esse tipo de câncer de próstata. Existem aí vários cânceres, né, tanto que acometem os homens e as mulheres, mas no caso do sexo masculino, de próstata, é o que mais tem a incidência? Na verdade, o câncer que mais tem incidência é o câncer de pele, mas o câncer de próstata tem uma prevalência muito grande entre os homens e tem um índice de mortalidade de 25%. 1 a cada 4 homens que tem o câncer de próstata vai morrer. É uma doença que é totalmente prevenível, então você pegando a doença no começo, você tem uma chance enorme de curar esse paciente e diminuir muito sofrimento que agrega a doença e toda a família, toda pessoa que ama aquela pessoa que está por perto, quer que não aconteça. Aqui, falando na questão municipal até regional, é difícil passar números, mas a nível, pelo menos, nacional de Brasil, já temos números disponibilizados pelo Ministério da Saúde de quantos homens, em média, são diagnosticados com o câncer de próstata? Existe uma estatística que se viverem para tal, 1 a cada 6 homens vai ter um câncer de próstata, 1 a cada 6. Né? Então, é a brincadeira de colocar uma bala no revólver e fazer a brincadeira da roleta russa. Então, a cada 6 homens dentro de um time de futebol, 1 ou 2 homens, aqueles que estão jogando, vão ter o câncer de próstata durante a vida. Mas para falar primeiramente sobre a próstata, afinal, o que é a próstata, então, para os homens, a importância dela? A próstata é uma glândula exclusiva do sexo masculino, ou seja, a mulher não tem, que ela serve para produzir aquele líquido que o homem ejacula durante a relação sexual. O espermatozoide é formado no testículo. Se ele caísse direto no mesmo canal dentro do pênis onde cai a urina, ele morreria, porque é um meio muito inóspito para o espermatozoide. Então, aquela secreção que é produzida, que é o sêmen, é produzida também pela próstata, e dentro dela tem elementos de proteção e para nutrição, para dar alimento para esse espermatozoide, desde que ele sai do corpo do homem até quando entra no corpo da mulher, para poder ter a fecundação e ter o filho. Então, digamos, a próstata, na questão do câncer, ela serve também como tipo um alimento? Como que ela funciona, que ela acaba causando o câncer? Na verdade, o câncer é uma das doenças da próstata. Todo mundo pensa em próstata só como câncer. A próstata tem também as infecções, que são chamadas de prostatites, e um crescimento benigno que todo homem vai ter. Então, um homem, todos vão passar por um certo crescimento. Tem alguns que vão se incomodar com isso, tipo, com dificuldade para urinar, e outros vão desenvolver o câncer. Se você pensar na próstata, por exemplo, de uma maneira comparativa, eu sempre digo, pense mais ou menos como se fosse assim, uma daquelas ameixas vermelhas sem o caroço. Então, a urina passando por dentro onde está o caroço. Mais perto da casca é onde mais se desenvolve o câncer.
E na parte central é onde existe o crescimento benigno, que às vezes leva o homem a ter que usar uma sonda ou ter que fazer uma cirurgia para isso. Então é importante dizer também que a próstata não existe só câncer de próstata, existem outras doenças da próstata também. Falando sobre um pouco o câncer, aí a questão é que o homem muitas vezes deixa para procurar o tratamento já quando sente algum sintoma, mas como a gente até conversava fora do ar aqui, o câncer de próstata parece que não é bem assim, né? Ele apresenta algum tipo de sintoma? A gente estava conversando, até eu citei uma propaganda que eu vi durante o final de semana, né? Totalmente errada, dizendo que o sintoma principal do câncer de próstata é dificuldade para urinar. Isso é completamente errado. Se um homem esperar ter dificuldade para urinar vinda do câncer de próstata, não existe mais cura. Esse homem está praticamente morto e não tem mais o que fazer. Então, normalmente, como existe o crescimento benigno que eu expliquei, as duas doenças elas coexistem. Então, o distúrbio de urinar, a dificuldade para urinar, normalmente é do crescimento benigno, não do câncer de próstata. O câncer de próstata não dá sintoma. Ele começa como uma sementinha dentro da glândula, e se você pegar ela em um estágio bem inicial, bem no começo, quanto mais cedo, mais chance de curar através dos tratamentos que existem. Mas falar em sintoma para câncer de próstata é muito perigoso. Então, você tem que saber que você pode ter. Você só tem como diagnosticar com exames preventivos e não esperar que você sinta alguma coisa para procurar um atendimento. Por isso que existem as campanhas de prevenção. Por isso que existe o Novembro Azul, que começou na Austrália com um grupo de homens que percebeu que eles estavam morrendo muito mais que as mulheres que morriam do câncer de mama. E as mulheres vinham fazendo uma campanha que estava dando certo, que era o Outubro Rosa. E lá na Austrália eles começaram a fazer o movimento do Novembro Azul, e isso tomou uma dimensão estratosférica, e a gente está falando sobre isso hoje. No próximo final de semana, todas as unidades de saúde de União da Vitória vão fazer testes de triagem, de rastreamento, com exames de PSA com homens acima de 50 anos. E isso torna importante porque, além disso, a gente está falando de uma das doenças, mas a gente também tem doenças fortíssimas voltando por aí. Por exemplo, a sífilis. A sífilis era uma doença praticamente controlada e ela está vindo de uma maneira galopante. A gonorreia, nos Estados Unidos, está chegando de uma maneira incrível de resistência a antibióticos, de não ter mais remédio para fazer para isso. As outras doenças, os outros cânceres de rim, o de bexiga implicado com cigarro, o sedentarismo, né, as doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC. Então, eu acho que a gente, nesse mês ele foca muito o câncer de próstata. Mas a gente tem que falar em saúde em geral, desde o adolescente que tem questões de insegurança sexual, até o senhor de mais idade com as doenças degenerativas. Eu acho que isso tudo puxa e é o que vai ser feito durante esse mês e o ano todo, né? Você tem que lembrar que de dezembro até outubro também é um período para se cuidar e para procurar assistência e tratar cedo uma doença que pode ser curada. Também falando agora um pouco da questão preventiva, os exames que serão ofertados, temos, por exemplo, o PSA. Primeiramente, o que é esse exame do PSA, de que forma ele é feito e como que ele pode diagnosticar um possível câncer? O PSA não diagnostica nada. Ele é um exame de sangue simples, o que significa o P? P é próstata, S específico e A antígeno. Então é antígeno prostático específico. Então, como o nome já diz, ele é específico para próstata, ele não é específico para câncer. E lá no começo eu falei que próstata existem infecções, existe um crescimento benigno. Então, não significa que um PSA, por exemplo, a gente tem como normal, no parâmetro de laboratório, 2,5. Não significa que alguém com um PSA de 0,9 não tenha câncer, e também não significa que alguém com um PSA de 10 tenha câncer. Ele simplesmente levanta uma possibilidade que tem que ser confirmada. Como é que você confirma? Existe aquele exame que antigamente era muito preconceitualizado, que era o exame do toque, que você introduz o dedo pelo ânus do paciente. Por que pelo ânus? Porque a próstata fica muito próxima ao ânus, entendeu? Então a gente consegue ter um parâmetro para você sentir a consistência, se existe nódulo, se não existe nódulo, se a próstata está amolecida para pensar em infecção. Os nódulos 30%, 40% são câncer, nem todos são. E aí, uma vez que você levanta uma possibilidade, ou com um PSA alto, ou com um toque alterado, você tem que confirmar através de uma biópsia, que é também feita pelo ânus, onde você usa um aparelho, normalmente de ultrassom, para tirar alguns pedaços dessa próstata e mandar para exame para confirmar se existe câncer ou não existe câncer. Até quando a gente falando agora nessa quebra do paradigma de fazer principalmente o exame do toque,
E muito se fala, quando se fala o homem é um pouco mais relaxado. Tanto é que em agosto azul e novembro azul. São 2 meses para tentar chamar a atenção do homem. Com o passar dos anos, está se quebrando um pouco esse paradigma de fazer principalmente o exame do toque? Graças a Deus, sim. Como eu falei, começou na Austrália, pegando o exemplo das mulheres. Então, assim, eu me lembro no meu tempo de faculdade, lá no tempo de faculdade, há 15, 20 anos atrás, a mulher pensava em fazer reposição de hormônio, fazer prevenção de câncer. Depois o homem percebeu que ele também tem queda de hormônio com o tempo, que ele também tem câncer. Então a gente puxa o exemplo bom das mulheres. E em relação ao agosto, novembro, é a confusão do homem, né? O que importa é que seja falado e que se crie a importância de saber que o homem, às vezes, ele é tido como super-herói, né? Ele é mais forte, ele não tem doença, E na verdade, o que você vê? Quando ele tem uma doença dessa, ele se fragiliza muito e deixa lacuna dentro de uma família também. Então é bem importante fazer prevenção. Então vamos para um rápido intervalo, já vamos continuar falando sobre a importância desse tema, falar sobre os fatores que podem influenciar, os tratamentos que estão disponíveis, inclusive de forma gratuita, através do SUS, tudo isso em apenas 3 minutos. Jovem Pan. A XRE 190 2018 é segurança máxima com seu sistema ABS no freio dianteiro. Seja para qual terreno for, ela é perfeita e generosa. Na WDD Motos, você leva também a garantia Honda de 3 anos, mão de obra grátis nas 2 primeiras revisões e o óleo grátis entre a 3ª e 9ª revisões em nossa oficina autorizada. WDD Motos, seu ponto de encontro Honda. 15 de novembro, 57, Porto União. 3521-1143. Venha conhecer a novíssima coleção Primavera-Verão da Via Brasil. A maior variedade de modelos, preços acessíveis, prazo esticado. E a cada R$60 em compras, você ganha um cupom para concorrer a R$70 mil em vale compras na promoção Vale da Sorte. Primavera-Verão Via Brasil. O melhor em calçados, confecções e artigos esportivos. Cheguei, tô exausto, rodei 500 km com a van. Tudo que eu quero é descansar. Descansar? Hoje inaugura uma boate aqui do lado. Vai ter movimento a noite toda. O quê? Tem novidades que não agradam todo mundo. Já o novo pneu Michelin Agilis oferece economia e durabilidade superior para motoristas de van. É o mais resistente para enfrentar as ruas da cidade e custa menos do que você imagina. MS Pneus, Avenida Manuel Ribas, 710 no centro. Telefone 3523-3603. Loja G10, preço único, apresenta Paulinho Micharia. Porto União e região irão sorrir com Paulinho Micharia, comemorando 25 anos de humor para toda a família. Dia 10 de novembro às 20h30 no Cine Teatro Ópera. Ingressos limitados e antecipados. Plano Funeral Santa Rosa. G10 preço único. Jovem Pan. Realização Pires Produções. Apoio Jovem Pan FM União da Vitória. Toque Internet Loja G10. Casas e Estrela. Tem troca de sofás na Estrela. Até o dia 10, seu sofá usado em qualquer estado vale até R$400 na compra do novo. Além do melhor preço e grande variedade de escolha, são parcelados pelo crediário próprio em 10 vezes sem juros e sem frete. Até dia 10, sábado, tem troca de estofados. Quem chegar antes, escolhe melhor. Casas e Estrela. Caia na Real. Se você ficou satisfeito com os serviços da Ótica Real, isto deve-se ao preparo da nossa equipe técnica. Se você gostou do nosso atendimento, fale para seus amigos. Se não gostou, por favor, fale para nós. Ótica Real. Óculos, joias, relógios, presentes. Siqueira Campos 55, Porto União. Em todos os lugares. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7 horas mais 14 minutos. Estamos aqui no estúdio da Jovem Pan nessa terça-feira com o doutor urologista Fábio Pils, falando sobre, em especial, o câncer de próstata. Doutor, nessa segunda parte do jornal aqui também dá para a gente tirar aqui alguns mitos e verdades. Por exemplo, aqui estava vendo até perguntas que o pessoal geralmente faz, tipos de prevenção. Uma das perguntas aqui que é muito comum você ver, você fala, mas é verdade que masturbação ajuda a prevenir o câncer de próstata? Isso é mentira? Isso pode auxiliar ainda que ela se evolua mais rapidamente? Isso é um fato ou é um boato? É um boato, um mito. Tá?
Nem o excesso de masturbação, nem a diminuição de relação sexual tem envolvimento com a origem. Não aumenta a chance de ter câncer de próstata, nem você se masturbar mais, nem se masturbar menos. É mito. Também a questão alimentação pode estar influenciando. Estamos aí vivendo uma era, chegamos dos enlatados, né, produtos que são altamente prejudiciais à saúde para tantas doenças, mas no câncer de próstata a alimentação também influencia? Bom, em relação ao câncer de próstata, existem 2 fatores que aumentam muito que a pessoa tenha chance de ter o câncer de próstata. Uma delas é o fator genético. Se você tem teu pai, teu avô, parentes principalmente de primeiro grau com câncer de próstata, tem até 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Só que vale lembrar que 90% dos pacientes que a gente diagnostica com câncer de próstata não tem ninguém na família. Ou seja, chegam para você e dizem, mas como que eu tenho isso se ninguém na minha família tem? Ou seja, se você tiver alguém na tua família, você tem mais chance de ter, mas se você não tiver ninguém na tua família, você tem uma chance grande de ser o primeiro caso. Segundo, raça negra, os negros têm mais câncer de próstata e parece que são câncer de próstata um pouco mais agressivos. Né? A alimentação tem implicação sim. Dietas baseadas em licopeno, que tem no tomate, que tem na soja, diminuem o risco de câncer de próstata. E ainda existem trabalhos mostrando que a dieta rica em gordura, sobrepeso, talvez não aumentem a chance de ter a câncer de próstata, mas os que têm são mais agressivos. Por exemplo, câncer de próstata em pacientes obesos, ele se comporta de uma maneira mais agressiva. Bom, após feito o diagnóstico, a pessoa passa ali pelos exames necessários e ela é diagnosticada com o câncer. Quais são os tipos de tratamentos disponíveis, inclusive de forma gratuita pelo SUS? Os tratamentos sempre assim dependem do grau que você descobriu essa doença. Então, de uma maneira perfeita, aquele paciente que faz exame todo ano de PSA, de toque, alterou um desses exames, fez uma biópsia e descobriu um câncer bem no comecinho. Aí os 2 tratamentos são cirurgia. A cirurgia consiste em você retirar a próstata, retirar a vesícula seminal, fazer uma emenda da bexiga com o pênis. É uma cirurgia de mais ou menos aí umas 2 horas, 2 horas e meia, que tem uma chance de cura acima de 85%. Claro, varia de caso para caso, né, de qual é o grau de agressividade desse tumor. E outro tratamento é a radioterapia. A radioterapia é um tratamento que você faz 30 e poucas aplicações com uma máquina que não tem ainda no nosso município, que consegue pelo SUS encaminhada principalmente para as capitais, em que você vai fazer um tratamento queimando essa próstata, que também existe uma chance de cura igual à da cirurgia. A cirurgia também tem que se colocar em pauta que existem vários tipos de cirurgia de próstata. Você não pode simplesmente generalizar dizendo meu vizinho operou a próstata e ficou usando fralda. Meu vizinho operou a próstata e ficou com problema no sexo. Realmente, a cirurgia de câncer de próstata, câncer, é uma cirurgia que pode deixar até 3% dos homens usando fralda e até a metade com algum problema de funcionamento do órgão sexual, algum problema de sexo. Só que existem, por exemplo, outras doenças, como eu falei, que é o trancamento benigno, não câncer, que são cirurgias que não deixam sequela nenhuma. Então você não pode, existem pelo menos 5 cirurgias de próstatas, não pode generalizar, operou a próstata, fica usando fralda sempre, tem problema de sexo. Não é assim. Então tanto a cirurgia quanto a radioterapia, elas são altamente curativas se você pegar a doença no começo. Doutor, também outra questão envolvendo ainda os tratamentos, pode causar disfunção erétil no homem? Então, nesse tratamento de uma doença descoberta precoce, tanto a cirurgia quanto a radioterapia, ela tem um grau de comprometimento do sexo, sim. Às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor. Às vezes que você pode resolver com comprimidos, às vezes existem cirurgias para tratar isso. Mas é sempre o que eu falo, a prioridade é você curar do câncer e manter aquele sujeito vivo. Depois, estando você vivo, a gente pode começar a tratar as sequelas, que é o uso de perda de urina ou problema sexual, que são altamente tratáveis. Mas a cirurgia do câncer de próstata e a radioterapia pro câncer de próstata podem sim trazer algum problema de sexo para o paciente. Bem, outra situação é que alguns homens estão diagnosticados até com o tipo de câncer, mas não iniciam o tratamento de forma imediata, eles ficam acompanhando. Existem esses casos também que basta um acompanhamento para ver até a evolução do próprio tumor? Existe sim. Como começou lá na Austrália, né, com homens que estavam morrendo e sentiram a necessidade de se prevenir e fazer uma campanha. E hoje em dia a gente vive um outro extremo. Hoje a gente vive o extremo da tecnologia em medicina.
a gente tem muita máquina. Então, por exemplo, se chegou nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país altamente tecnológico, a parar para pensar, fazer congresso só para pensar se a gente não está tratando demais. Se de repente, como eu falei, 1 a cada 6 homens vai ter esse câncer de próstata. Você vai causar uma sequela para 6 homens, sendo que de repente um desse câncer não se desenvolvesse. Então existem casos sim, que quando são pegos bem no comecinho, quando tem uma agressividade do tumor que é dada pela biópsia bem baixo, é um paciente confiável. O que é um paciente confiável? Aquele que a gente sabe que vai voltar, que não vai desaparecer, voltar 3 anos com o câncer espalhado. Você pode simplesmente seguir esse paciente, simplesmente acompanhar para ver qual vai ser a evolução dessa doença. Se a doença começar a evoluir, mudar a característica, aí você cai num tratamento de radioterapia ou cirurgia. Se ela não mudar, você pode continuar simplesmente acompanhando o homem. Ou seja, então a pessoa pode ter o câncer, né, mas ele não se desenvolve assim, morrer por outras doenças, mas não por causa do câncer. Hoje em dia, graças a Deus, a maioria dos pacientes, a gente vem conseguindo isso, fazendo com que eles curem do câncer e venham morrer de outra doença. Então, há algum tempo, eu me lembro quando tive a minha formação como urologista, chegavam pessoas condenadas para a gente. Se chegavam e diziam assim, puxa, eu nunca precisei de um médico. Aquilo que eu falei, se você não fizer uma prevenção, pegar no começo, você não vai se curar dessa doença. E hoje em dia, por essas campanhas, por isso que a gente está fazendo hoje aqui, essa morte por câncer de próstata vem diminuindo e os homens estão morrendo de outras coisas e não do câncer de próstata. 7h22, precisamos ir para o último intervalo desse jornal, mas já, claro, poderemos tirar também as suas dúvidas. Você que nos acompanha pela internet, pode utilizar o espaço dos comentários e fazer também a sua pergunta aqui ao Dr. Fábio Pius, que está nos tirando todas as dúvidas possíveis sobre o câncer de próstata. Novembro Azul, um mês que chama a atenção para que você, homem, possa se cuidar. Netos Barbearia e Pub oferece um serviço de estética com excelência e requinte. Um ambiente clássico de barbearia, unindo inovação e tradição. Servimos chopp e cervejas renomadas. Venha apreciar. Lembrando que também compramos cabelo. Mais informações, ligue 3524-3331 ou 99824-5579. Beba com moderação. Supermercado Jaquil. Os melhores preços e ofertas estão aqui. Entrega em domicílio, levamos você e sua compra até a sua residência. Cestas básicas a preço muito especial. Faça seu cartão Jaquil com até 45 dias para pagar. Temos carnes assadas aos sábados e domingos. Supermercado Jaquil. Rua Ranulfo Costa Pinto 257, em União da Vitória. Loja G10, preço único, apresenta Paulinho Micharia. Porto União e região irão sorrir com Paulinho Micharia, comemorando 25 anos de humor para toda a família. Dia 10 de novembro às 20h30 no Cine Teatro Ópera. Ingressos limitados e antecipados. Plano Funeral Santa Rosa. G10 preço único. Jovem Pan. Realização Pires Produções. Apoio Jovem Pan FM União da Vitória. Toque Internet Loja G10. A Toque quer encurtar as distâncias. Fazemos isso por meio de nossa rede ótica, que já está por toda a cidade. Com isso, estamos deixando tudo mais próximo, você mais perto das pessoas e das coisas que você gosta. Suas compras, seus livros, vídeos e músicas. Queremos fazer você tocar o mundo do seu jeito. Ligue 3577-0077 ou acesse toquetelecom.com.br. As novas cores da coleção Primavera-Verão já estão na Companhia da Malha. Uma infinidade de novidades espera por você. E na Companhia da Malha você parcela em até 10 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio. Moda para toda a família com o menor preço garantido. Estamos na promoção Vale da Sorte. Venha e confira. Companhia da Malha, em Porto União e União da Vitória. O frio já acabou, mas a parte elétrica de seu veículo leve ou pesado precisa de manutenção. Aproveite e faça uma revisão de férias adiantada na Autoelétrica e Baterias Varnier. Lá você encontra pessoal especializado para diagnosticar todo tipo de problema. A Varnier também faz manutenção em ar-condicionado. Autoelétrica e Baterias Varnier, na Bento Munhoz. Fone 3522-5789. Anuncie na Jovem Pan União da Vitória. Sua empresa em evidência 24 horas por dia. Entre em contato através do telefone 35239649. Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan,
sempre a par dos acontecimentos. 7h mais 25. Nesta terça-feira, você está ouvindo o Jornal Especial, entrevista com o Dr. Fábio Pius, urologista, para trazermos alguns detalhes, tirar as suas dúvidas, de você homem principalmente, quanto ao câncer de próstata. Teremos no próximo final de semana todas as unidades de saúde de União da Vitória, assim como dos municípios vizinhos, também realizando um dia diferenciado. Muitas vezes você que trabalha o dia todo pode pensar que não tenho condições de estar indo fazer o exame, por isso que as unidades estarão abrindo no sábado, durante o dia todo, para que você tenha então a condição de fazer seus exames preventivos. Doutor, falando na questão dos exames preventivos, quando você não faz primeiramente o PSA, depois é encaminhado para fazer o exame do toque. Quanto ao exame do toque, é incomodativo? Por que alguns homens, até pouco tempo atrás, a gente já falou que esse paradigma vem sendo quebrado, por que alguns homens ainda têm certa resistência em estar fazendo ele? Não, óbvio que ele é um exame desconfortável, né? Não é um exame assim que o paciente não sente nada. Sente um pouco de desconforto, sim. Mas a valia dele, a importância de ser feito é muito grande, porque esse homem que não diagnosticar esse câncer precocemente, que esse câncer cresça dentro dele, vai passar a não ter cura. Não tendo cura, a gente não tem tratamento para oferecer. E o que você pode fazer? Você pode simplesmente manter esse paciente vivo por mais uns anos. De que maneira? Maneiras mutilantes. Por exemplo, tendo que tirar o testículo desses pacientes. Então, um homem que tinha preconceito de fazer o exame do toque, introduzir o dedo lá no ânus, que é uma piadinha que sempre vai existir, e eu até acho que deve existir mesmo, porque isso acaba propagando uma importância. Você entra numa discussão da importância disso. Ele vai morrer depois mutilado, às vezes sem um testículo, sem alguma coisa assim. Então, é muito importante, e óbvio que não é um exame bom, é desconfortável, mas é necessário. É um exame muito importante. A gente está falando que a prevenção começaria aos 45, 50 anos, dependendo de já tiver caso de câncer na família, mas há casos, de repente, de jovens de idade na casa dos 20, 30 anos, até adolescentes, acabarem sendo diagnosticados com câncer de próstata? Câncer de próstata antes dos 45 anos é bastante raro, bastante raro. Então, assim, são casos isolados, dá para contar nos dedos, e realmente o que se preconiza é que seja feito o exame de triagem a partir dos 50 anos, né? E para quem tem história na família, pai, tio, irmão, alguém, que a partir dos 45 se faça também. Após a pessoa diagnosticada com o câncer de próstata, há chance desse câncer acabar, como a gente fala aqui no popular, se espalhando para o corpo todo, para outros órgãos, ou ele fica ali na próstata mesmo? Não, existe sim. O órgão preferido para o câncer de próstata se espalhar são os ossos. Normalmente ele vai para os ossos, então às vezes recebe um paciente com dor nas costas, você vai fazer um raio-x para ver o que está acontecendo e você vê que tem câncer no osso já. E se isso acontecer, já não existe mais cura, né? O diagnóstico precoce, você encontrar uma doença dentro da próstata, que você possa tirar ou queimar essa próstata, salva a vida. Se esse câncer saiu dali, seja à distância ou seja local, ali do ladinho, na gordura ao redor da próstata, normalmente também já não tem mais cura, simplesmente tratamento que você vai manter esse paciente vivo por um determinado tempo, para tentar diminuir o sofrimento que vem pela frente até que ele morra da doença. Então, o método de prevenção é de fato estar fazendo então os exames, começando pelo PSA, houver alteração, faz o exame de toque. Nesses casos, podemos passar porcentagens de chances de cura de um câncer diagnosticado de forma precoce? O diagnóstico sempre passa por PSA e toque, e quando existem alterações disso, você encaminha para uma biópsia. A chance de cura chega acima de 85% se ele diagnosticado precocemente no nível 1 e nível 2, que são os estadios do câncer. Se ele for diagnosticado em nível 3, a chance de cura já cai para 15%, 20%, e nível 4 já não existe mais cura. Num tipo de câncer avançado, hormônio feminino é utilizado no tratamento ou isso também é um mito? Não, isso é verdade. Mas quando você abre mão de usar um estrógeno, que é um hormônio feminino, aí é que realmente é aquele caso que você já tentou de tudo. É um caso que a gente diz assim que para controles de, por exemplo, o câncer que está invadindo a medula e está travando as pernas, o câncer que está invadindo o aparelho urinário, que o paciente está com muita dor no osso, gritando de dor, se usa esses hormônios às vezes para fazer uma regressão do tumor, para tentar fazer um controle local. Quando você usa esse tipo de tratamento, normalmente é um câncer muito avançado, uma que já não tem mais o que fazer.
Bom, até como a gente falou já que o câncer de próstata ele não apresenta os sintomas. Então, a pessoa que tem incontinência urinária, até mesmo em questão de impotência, não tem nada a ver, então, com o câncer. Né? Pode ter a ver com câncer se o câncer estiver altamente evoluído e invadindo o músculo que controla o xixi. Então, assim, o câncer pode levar esses sintomas, mas normalmente não é o que leva. São outras doenças que levam esses sintomas, mas ele pode levar. E, repito, que se você descobrir um câncer por sintomas, seja ele de obstrução, de sangramento, de perda de urina, esse câncer já não tem mais cura. Esse câncer tem que ser diagnosticado sempre quando ele está dentro da próstata, uma sementinha, pelos exames que é o PSA e o toque retal. Então, a importância de você estar fazendo os exames preventivos, estão disponibilizados na rede de saúde de forma gratuita. Procure, então, um médico, não apenas no Novembro Azul, que é um mês que a gente bate bastante nesse tema, assim como estamos falando hoje, mas em qualquer época do ano. Afinal, essa saúde é o bem mais precioso. Doutor Fábio, a gente agradece muito a sua disponibilidade de vir até nesta manhã aqui na Jovem Pan, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e, claro, deixamos sempre o nosso microfone aberto à sua disposição. Muito obrigado. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Quero também falar que o foco desse mês é o câncer de próstata, mas existem outras doenças. A gente está um ano trabalhando com, por exemplo, uma máquina de tratamento de pedra dos rins na cidade, totalmente gratuita pelo SUS, que a pedra do rim é uma doença que mata muito também por infecção. E vamos se cuidar, vamos pensar que a gente faz parte de um contexto que tem pessoas que sofrem por você, que o homem não é um super-herói, e agradeço, estou sempre à disposição. 7h32, a edição de hoje do Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Amanhã, a partir das 7h, voltamos aqui de forma regional. A todos um bom dia. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.